Right, I think we ought to get started. I just want to start by saying thank you and welcome to this. Sejam bem-vindos a esta sessão. Vamos destacar os custos humanos da The companies that are deflorestação e o facto das empresas ignorarem este risco. Eu sou um dos responsáveis um, que trabalha para uma empresa e vamos falar dos próximos passos. Tivemos um encontro com os things that she povos said. indígenas do Brasil há pouco tempo atrás. E o que foi dito é o seguinte: é algo que se calhar leram na página de registro Because my desta mother, reunião. my father, my husband, Estou triste porque os meus pais, o meu marido e toda a minha comunidade estão a ser ameaçados por she also defenderem os meus terrenos tal como eu. A deflorestação não é só sobre árvores. A deflorestação inclui summation of what indigenous people terminar vidas. Isto é a realidade dos povos indígenas. So this webinar is going to look at the link A viver nos seus próprios territórios. Por isso, esta reunião vamos falar sobre os direitos humanos e os abusos. Vamos of falar companies sobre a indústria mineira, a agricultura e as companhias e os governos nestes problemas. Vamos falar também companies in de forest que forma as companhias mais influenciadoras estão a agir no que diz respeito aos direitos humanos. Hoje, felizmente, joined posso dizer by que vamos ter 3 peritos. Valéria Araújo, por exemplo, advisor at do CAFOD, Fundo do Brasil. Temos também Luís Elbridge, da CAFOD, e também Emma Thompson, que é uma gerente importante da companhia Global Canopy. Teremos questões, nós analisamos experiências, contextos, porque o nosso principal objetivo é o seguinte: é um diálogo sincero, de questões, diálogo. Podem sempre colocar-nos as questões no chat. so you are able to Esta choose. reunião tem tradução para português, ou seja, estão livres para escolher a língua que assim decidirem. Putting this into some kind of context. Quero começar, quero ouvir alguns contextos. Temos estatísticas da Greenpeace que foram publicadas na semana passada. Of A primeira deforestation parte ever de recorded. 2022, a deflorestação foi registrada na Amazônia, uma área supera 5 vezes This de year. Nova York, desde janeiro até junho deste ano. Isso não é mais do que surpreendente, mas sim também pela 141 dimensão world da leaders promised to destruição, porque em Glasgow foi prometido uma diferença e mitigar a deforestação até on the 2030 e ground o Brasil things foi um dos are assinou. E, no entanto, em vez de melhorar, a situação piorou. Por isso, em 2021, a floresta amazônica perdeu 18 árvores por segundo e cerca de 97% do todo desmatamento detectado no Brasil ano passado estava ligado a atividades agrícolas. by Dados da Global Forest Watch mostram que 3,75 milhões de hectares florestais tropicais primárias foram perdidos em 2021, equivale a uma taxa de 10 campos de futebol por minuto. Mas, embora haja uma consciência crescente dos impactos da perda florestal no clima e na natureza, tem havido menos foco nos impactos humanos. Ana, muito obrigado por a sua presença. Será que nos pode falar sobre a situação que está a ocorrer no Brasil? Olá a todos. Obrigado pelo convite First of all, I guess, hoje. I'm a Brazilian lawyer. Eu sou uma advogada brasileira. Sou diretora executiva do Fundo That funds de Direitos Brasileiros. Apoio os direitos humanos no Brasil e apoio organizações que lutam pelos seus direitos. as a lawyer É for interessante dizer que eu comecei a minha carreira como advogada. E um dos maiores desafios na altura era demonstrar à sociedade que tem que começar a pensar sobre os problemas ambientais.
nós temos que guarantee the rights of indigenous proteger people, o ambiente. as well as Temos que proteger os direitos dos indígenas, populations that live in the as forest. populações mais tradicionais que vivem nas florestas. To be here Por isso and é muito talk interessante estar aqui e falar sobre a relação dos direitos humanos e também da desflorestação. to talk about the situation in Brazil. Falando do Brasil, Back in history a little bit and say temos que voltar um pouco na história para contextualizar. A relação do Brasil com as nossas florestas sempre foi um pouco complicada. Os portugueses, quando the Amazonia the green devil. colonizavam, chamavam a Amazônia como o diabo verde. Nos anos 70, nos anos 60, quando tinha a ditadura, dizia-se que populate the area with cattle. temos que cortar florestas e temos que popular para que se transformássemos uma população muito poderosa. Isso foi nos anos 90 e desde aí temos defendido e tentado orar pelos direitos dos povos indígenas, mais do que pelos direitos humanos, mas também para os que protegem o ambiente. Era importante garantir o direito dos territórios para que as pessoas, os habitantes mais tradicionais, não perdessem as florestas. Graças à eleição de Bolsonaro, parece que voltamos até os anos 70. Graças a aí, os ativistas, os povos indígenas, todos têm obstáculos, têm enfrentado vários The problemas. promise to not demarcate Ele foi elegido sem criar mais guerras entre os povos indígenas. No entanto, we heard as promessas here não foram cumpridas. A desflorestação é real e tem aumentado cada ano do regime de forest had its worst year. Bolsonaro. Em 2021 foi o pior ano, mais de 10 mil quilómetros, o que é equivalente a um terço da área de Bélgica. Ou seja, a deforestação aumentou 29% maior do que 2020. Este recorde é sem precedentes. Os membros das organizações indígenas e outras organizações destacaram este ponto. O número de líderes indígenas que dominaram as regras nesse mesmo período é uma ameaça real, assim descrevem os líderes. Ontem, pela NGO, reportou que 4 grandes companhias, como por exemplo Apple, Google, Amazon, têm usado componente Was illegally smuggled from the que Kayapó. foi ilegalmente extraído de áreas importantes. And have also for long Pessoas muito conhecidas durante muito tempo tiveram problemas com essas invasões. O ano passado in their territory viu-se with massive um invasions aumento dos conflitos e tem originado torturas, comportamentos agressivos, inclusive 2 crianças morreram. Este caso foi falado em todo o mundo. Falando da violência destas disputas, é importante sublinhar que o Brasil é o 4º país do mundo no que diz respeito a assassinatos de ativistas que lutam pelos direitos humanos. Em 2020, mais de 20 pessoas morreram por defenderem os seus territórios e os direitos sociais, de acordo com o Instituto Global Witness. Atualmente, o país ainda sofre as repercussões. Por exemplo, Bruno Pereira, o jornalista britânico que também defendeu os direitos dos indígenas. A região de Anapol, que tornou-se conhecida depois do assassinato de um ambientalista ativista em 2005, continuaram a lutar pela agricultura sustentável e essa região ainda mora numa situação de ameaça. Agricultores atualmente continuam a ameaçar os habitantes dessa zona.
Esse cenário acontece em todo o país. A deforestação já causou um caos climático, tempestades em várias zonas do país, por exemplo, inundações, muitas mortes, muitas pessoas que ficam sem abrigo. Tudo isto tem acontecido devido às alterações climáticas. Temos também visto grandes níveis de seca, um projeto histórico de ocupação de território que foi ditado por poderes econômicos. The objective is actually O objetivo é forçar as pessoas para que possam renunciar às suas áreas. E estamos in the a Amazon region. testemunhar alguns movimentos migratórios, pessoas que estão a fazer face a horrendas condições no que diz respeito A rise sanitários, alojamento. Tem havido também violência. Um país que third highest in terms of já prison tem population. números muito perigosos no que diz respeito à população. Há outras dificuldades que acrescentam a má situação, como, por exemplo, as condições de trabalho e o desemprego. Falando dos direitos humanos, temos que lembrar que o Brasil tem um racismo estrutural e uma desigualdade de género. A pandemia acentuou estas found that the risk of mortality disparidades. O risco de mortalidade de Covid-19 era 1,5 maior nas populações negras em relação às outras comunidades, mesmo sabendo que são uma minoria. O risco de mortalidade era muito incidente nos negros. As mulheres negras perderam mais trabalho durante a pandemia. De 4 milhões foi para 7 milhões o risco de pessoas que foram afetadas por esta Covid-19. very hard right now. Os efeitos foram completamente nefastos em todo o Brasil. 33 milhões do Brasil estão a passar fome, Of the country. ou seja, But it's 1 a cada 7 habitantes dos países. A raça e género são pontos households are importantes do headed Brasil. by women and or Black people. Vulnerable communities are those who suffer the most with the increasing violence, including violence by the states. And I'm not only talking about the forest. Last week, at least 19 people were killed in a police operation in Complexo do Alemão, one of the largest favela in Rio de Janeiro, just by being Black and poor. So these are some of the most recent examples of the savageries committed in Brazil against human rights. The lives of human rights defenders, indigenous peoples, Black and poor people are daily attacked, often openly and directly. In Brazil, not only the state is failing to guarantee human and environmental rights, but those who dare to try to do so and go against interests, usually of large corporations, put their lives at risk. Thank you. Anna, thank you very much for that. Let's move on to Louise Eldridge from CAFOD, who is very much going to build on that message from Anna about the human cost of deforestation. It's not just about trees. Thanks, Darren. So hi, everyone. Yes, I'm Louise. I'm the lead policy advisor on the private sector at CAFOD. So next slide, please. CAFOD is the official agency in England and Wales. Agência de Inglaterra e País de Gales e está a tentar defender culturas contra problemas ecológicos. So understanding that everything compreender que tudo está conectado. Isto tem a ver com o que eu vou falar. Próximo slide. Pus este slide algo para
ilustrar como é que os parceiros do CAFOD trabalham à volta do mundo. Falamos do Brasil hoje, mas o problema de desmatamento e o risco para direitos humanos também é por muitos países de volta do mundo, incluindo o Peru e outros países da Amazônia, onde o CAFOD trabalha e onde as comunidades são afetadas pelas operações comerciais que levam ao desmatamento para a produção de bens. Tem muitas empresas britânicas. Hoje vou falar sobre o garimpo de ouro. O próximo, por favor. Vou mostrar um vídeo de Maurício, um ativista de CAFOD, baseado no Reino Unido. Maurício é o tesoureiro da Associação Autocara Yanomami. Ele é, juntamente com o presidente, em que trabalhou há muitos anos. E para remover invasores do território Yanomami. E é por isso que tem essa descrição nessa primeira seção. Se puderem pôr no próximo slide e fazer o vídeo. O meu nome é Maurício Iequana, diretor da Rotokara Associação Yanomami. Trabalho na defesa do povo Yanomami e Iequana do Brasil, do estado de Roraima. A situação atual hoje da terra indígena Yanomami é uma situação que agrava cada vez mais sobre a invasão ilegal de garimpeiros. Então, a Rotokara Associação Yanomami trabalha recebendo informações, recebendo denúncias concretas que estão vindo da comunidade, e a gente elabora um documento para denunciar esses fatos que estão acontecendo. A nossa luta é defender o nosso território para que nosso povo, nossas pessoas vivam bem. Hoje, o presidente, nenhum representante do governo não pode falar mais em nome dos povos indígenas. É nós que temos que assumir esse espaço e falar para os líderes mundiais que existimos, que nós somos os defensores. Nós somos uma nação que defende mudança do clima, a questão de manter a floresta em pé. Thank you. So next slide, please. So the Yanomami and Yakana depend on o povo Yanomami e Akana dependem de uma territória que é maior do que a Suíça, e o desmatamento na Amazônia é um ataque à natureza, à biodiversidade e à maneira de viver dessas comunidades. Podem ver pelo mapa as localizações destes grupos indígenas e a área espalhada em que eles cobrem. Próximo slide, por favor. Não vou falar muito sobre o efeito do garimpo nesses territórios. Este garimpo está a atingir níveis catastróficos. Teve uma invasão nos anos 80, isso aumentou, e já ouvimos falar sobre a situação no Brasil no momento, como é que o desmatamento piorou muito nos anos mais recentes. O comércio de ouro, principalmente de artesanal, tornou-se mais sofisticado, em que o ouro atingiu o seu nível, o seu valor máximo em 2022.
canal de fornecimento tem sido muito fortes. O garimpo ilegal agora está pior do que quando esse território foi habitado. Tem uma grande, está a ser feito uma grande escala e necessita grandes operações para resolver isso. Recentemente, essas atividades no Brasil ultrapassou áreas na Argentina e no Paquistão. Podem ver diferentes estatísticas neste slide que a situação está a piorar e isso tem muito a ver com os pacotes de destruição que têm sido puxado pelo governo brasileiro no Congresso Nacional. A aprovação destas leis antes das eleições gerais tem sido muito, e houve muitos ativistas a protestar antes disso. Isto como eu vejo, creio que ainda esteja atual, porque mudou muito. Isso é um problema, ainda tem. Estamos a apressar-nos para tentar mudar antes da eleição, talvez mais tarde este ano. Aqui podemos ver a extensão da destruição para ilustrar a escala do que é que está a acontecer e o impacto que isso está a ter, não só na floresta, mas também na vida das pessoas que a habitam. O garimpo de ouro está a levar à violação dos direitos humanos, a fazer violência, colapsar o sistema de saúde, a água está a ser contaminada por mercúrio e há outros. As I said, interrelated, that we've got the deforestation. Está tudo interligado em relação ao clima, as pessoas que viveram aqui, a gerações. So if we can go on to the next slide. Se podemos ir para o próximo slide. I've just been told to slow down a little bit for the interpreter, so apologies for talking. Para falar bocadinho mais rápido para os intérpretes. Isso aqui é uma frase do Maurício que ouvimos há pouco tempo. O Maurício, ele disse que o garimpo Mauricio has been through a lot of trauma. Passou por muitos traumas. Os garimpeiros mataram seu tio. Ele passou por muito, teve ameaças à vida dele e muitos ativistas têm trabalhado neste caso. Só vou terminar por falar sobre o papel do Reino Unido. O Reino Unido teve um papel muito importante como centro internacional do garimpo. 30% ou mais do ouro exportado do Brasil é ilegal e a maior parte vem da região da Amazônia. E o Reino Unido está entre os 3 maiores importadores do ouro. Muitos concluíram que o Reino Unido está exposto a esse risco. Recentemente, uma organização suíça descobriu que houve uma grande quantidade de ouro importada para a Suíça. No futuro é muito difícil traçar como é que este
ouro chega a estes mercados e como é que viaja. E muitos são importados como legais quando não são. Secured a massive financing package for the development and construction of a gold project in Para State, Brazil. It's very much a live issue still. Ainda um I'll just problema. finish up there and I'll Eu say vou that terminar we think the por burden should not be on dizer communities. o peso não devia estar nas comunidades para provar que há abusos por parte dessas comunidades. Em vez disso, temos que mostrar a essas empresas e eu vou falar com isso na próxima sessão mais tarde. Obrigada, Luís. Por isso, Anna Thompson é o nosso gerente de Forest 500. É o nosso trabalho de preencher a lacuna sobre o que está a acontecer. Sabemos que está tudo conectado num sistema global que fala conosco sobre a ação ou talvez a falta de ação corporativa. Então, a Forest 500 publica todos os dados encontrados online. Eu estou aqui para falar sobre as nossas descobertas que foi lançado hoje e a falar sobre as companhias que estão a ignorar os custos do desmatamento. A Forest 500 foi fundada em 2014 por 350 companhias que voluntariamente querem olhar para os abusos dos direitos humanos e elas produzem comunidades como a carne bovina e outros. Fizeram um acordo coletivo para resolver o problema do desmatamento. We identify and rank. Identificamos e classificamos os principais atores The supply chain, so from producers. Todos os estágios da cadeia de fornecimento. 350 instituições financeiras que estão We assess all 300 companies and avaliamos as 250 companhias sobre os pontos fortes. Fizemos essas avaliações anualmente e todas as comunidades que essas companhias estão focamos em soja, carne bovina, ouro e óleo de palma, e são as principais causas de desmatamento até o momento. Como podem ver, tem 4 pontos principais. E o que vamos focar hoje é os direitos humanos associados e para ver quais companhias é que têm uma solução em lugar ou a força dessas políticas e como é que implementam essas e se estão a ser transparentes em relação a esses compromissos. Hoje vamos ver essas 350 companhias e o que é que eles estão a fazer para resolver os abusos de direitos humanos na sua cadeia de fornecimento. Podem ver no ecrã, na última avaliação, que foi em 2021, avaliamos as companhias em 6 critérios de direitos humanos. Os direitos trabalhistas, se eles têm um compromisso que tem a ver com a inclusão dos pequenos agricultores e igualdade de género, remediação, e se eles estão compromissos para fornecer o consentimento livre, prévio e informado aos povos territoriais e se tem um conflito fundiário no seu
cadeia de fornecimento. Tem, gostaria de focar num fator. O que estamos a falar é os 93% das companhias que mais contribuem para o desmatamento não fizeram um único compromisso para resolver problemas do conflito fundiário. Como tantas companhias para que falha. E para contextualizar um pouco mais, podemos ver, podem ver no ecrã, the forest risk commodities. So for instance, the companies that grow the palm oil or the palm and then turn that into palm oil would be the processors. And looking at the proportion with free, prior and informed consent commitments for each commodity. And then also the same for the downstream companies. E o mesmo para as outras companhias. So they are the companies that trade, manufacture and E que as pessoas que fabricam essas comunidades. A autorização que depende da autorização do terreno, que depende das comunidades locais, nomeadamente é conhecida pelo governo. Como podem ver, há o conflito de territórios que também precisam de ser apoiados. É preciso grandes compromissos. Como pode ver, as companhias estão de longe, os que mais comprometem, independentemente estão a crescer ou a vender. Quando olhamos para outras características, o que vemos que há mais empresas, os comerciantes, os fabricantes estão a manter os compromissos. As companhias que estão a produzir estão a cometer-se de igual forma. Das comunidades, e a maior parte tem a ver com a desflorestação, a maior parte não estão a garantir. Thank you. Another one of the indicators that companies are assessed on, as I mentioned Outros earlier, indicadores são os direitos trabalhistas, protect the workers in proteger os trabalhistas dos fornecimentos, seja estar livre do trabalho forçado e da discriminação. Mais de metade da companhia que protegeram-se e comprometeram, ou seja, há mais ações que devem ser vistas, deixando os trabalhadores dessas cadeias de fornecimento vulneráveis a abusos. 43% das empresas nas cadeias de fornecimento de soja não se comprometeram a monitorar os direitos trabalhistas. But across the board, upstream companies need to be setting stronger policies As on labor. empresas têm que implementar mais iniciativas para mitigar este problema. Thank you. And of course, commitments are a crucial first step that companies can take. Os compromissos são um passo crucial. And yet, even of those companies with commitments Mesmo on essas empresas com os compromissos não têm conseguido comprometer-se com o que estão a prometer. with that labor rights commitments. As you can see, a third of the companies Como pode ver, terço das empresas had not committed to implement their commitments on de fornecimento and de with cadeia so few even bovina, couro e madeira não se comprometeram a implementar os direitos trabalhistas. implementation is condemning. And now on to the final finding I wanted to talk to you about. If I could have the O next slide, último please. ponto que foi descoberto. And as I mentioned, are the key drivers of tropical Pois bem, a carne bovina e o couro impulsionam a maior parte do to desmatamento ranch cattle. global e a sua produção está fortemente ligada à apropriação das terras e ao conflito e ao abuso dos direitos indígenas.
Ainda assim, nenhuma empresa do setor da carne the human rights bovina abuses ou a desde fornecimento de couro informou sobre a implementação do seu compromisso. Nenhuma empresa do setor de carne bovina ou cadeias de fornecimento not de one couro company informa sobre a implementação. had made a commitment to ensure the free, prior and informed consent of indigenous peoples and local communities Com os povos indígenas e as implementation of populações those commitments. locais. It is clear that too many O que segue? Bem, há muitas empresas, incluindo as are ignoring que the human cumprem e as que não cumprem. Não há solução para a crise climática e para o desmatamento, e muito tem ignorado. Sober reflection on Muito obrigado a todos por esta reflexão sobre a realidade da falta de ação que estamos a fazer face perante estas violações constantes dos direitos humanos. É sempre bom ouvir as experiências, os just use the vossos contextos, para que tenhamos uma direita imagem sobre o que se passa no mundo. Não se esqueçam de ter a oportunidade de escolher a língua em que estão a ouvir esta sessão. Now, Aqui, nesta sessão, podemos ver a situação no terreno, a realidade dos problemas. Agora temos que procurar soluções. Vou pedir para que at the end, possamos ter uma parte da reunião para abordarmos este assunto. Ana, começo com você. it's a huge question, but what needs to change? Sei que é uma questão muito complexa, mas o que é que acha que deve ser mudado? Quais são os passos? Someone Bem, who vou falar de um ponto de reflexão. Vou falar em nome de uma fundação think que apoia os contratempos dos seres humanos. O primeiro passo, primeiramente, temos que initiatives going on in Brazil elaborar talvez uma task force. Há muitas iniciativas no Brasil, as organizações indígenas que sabem onde querem ir, going on or to sabem o que fight fazer para mitigar esta situação, para a proteção dos direitos humanos e também dos povos indígenas, mas estas organizações necessitam de apoio. Quando falo de apoio, é o seguinte: o apoio político. Necessitam de apoio financeiro. É muito importante reforçar local organizations, local a capacidade das autoridades locais para que estas possam estar na linha da frente para avançar com as suas what is iniciativas. the best strategy, and we need to be partners with them, support. E The only way precisamos de um apoio, porque esta é a única maneira para que possamos fazer parte de iniciativas internacionais. Mas para isso necessitamos de apoio das organizações locais. Obrigado, One of the Ana. solution Luís, uma das soluções é a seguinte: legislação. Em in the países UK, talk us como, por through exemplo, o Reino Unido, pode nos explicar em que fase estamos? A legislação é muito importante. Recentemente, um projeto de lei foi introduzido no Reino Unido no ano passado e requer que as empresas tenham que partilhar as contribuições que fazem para a deflorestação, e onde se aplica a alguns tópicos e não cobre os direitos dos que protegem os terrenos e as florestas. Ou seja, há empresas que ainda We really think that there needs to be a beneficiam da indústria de mineira. Estamos à espera de uma resposta do governo que diz respeito ao aspecto ambiental e social. Temos também a iniciativa global e o governo elaborou um task force há pouco tempo, e o objetivo é abordar a deflorestação. and trade should also be addressed and the lessons extended to A other produção, a venda são alguns dos aspectos que serão abordados.
Ouvimos da parte de Forest 500 e ouvimos da parte deles dos direitos humanos associados à desflorestação. É importante que estamos a par que é necessário ter leis mais musculadas para este âmbito. Quizás tenhamos que ter uma nova acta desta área que tem que ser implementada no Reino Unido para proteger os direitos humanos, para que possa controlar mais as entidades de fornecimento. Isto significaria que as empresas teriam que andar atrás dos fornecedores e, quem sabe, punir, se assim for necessário. Por exemplo, requerer autorizações para as atividades de negócio, responsabilizar as empresas se não cumprirem com o que foi acordado. É importante que possamos implementar este tipo de sistema para controlar os recursos. Estamos a precisar de legislação para que as empresas parem de dizer, ok, nós não sabíamos disso, não é nossa culpa. Porque a falta de informação não é uma desculpa e temos que ultrapassar essa fase. Temos que aplicar medidas musculadas, porque o atual sistema ainda leve. Esta legislação já foi visto que é execuível, já foi aconselhada pelos peritos, já foi testada. Por isso, em outros países da União Europeia, há legislações similares que estão prestes a entrar em vigor. Por isso, o Reino Unido tem que intensificar, tem que ter uma abordagem diferente para mitigar a deforestação e outros problemas. I mean, legislation is clearly really. A legislação é muito importante, sem dúvida, já te sublinhamos. Mas o problema é que a legislação requer tempo. E o que é ponto assente é que precisamos de ação desde já. Por isso, o que é que deve ser feito da parte das empresas e das instituições financeiras? Porque ainda não falamos sobre estas. Como é que podem agir desde já? É ponto assente que as empresas não estão a fazer o suficiente para abordar este assunto. 350 companhias que foram observadas, só uma empresa cumpriu com os critérios de direitos humanos que nós temos em prática. Só uma entre 350 é muito pouco. E o que vemos é que há empresas que estão a produzir, a processar, algumas estão em atraso. Esperamos uma grande maioria de algumas empresas tem que impor novos compromissos. Todos os envolvidos também têm um papel para mitigar estes problemas. Eles têm mobilidade, têm capacidade para influenciar as companhias e os fornecedores. Os fabricantes dependem do resto dos membros para que possam atingir certos objetivos. É necessário melhorar o engajamento com os fornecedores e também estamos a pensar em pôr incentivos que podia incluir um tempo de exclusão para os fornecedores se não cumprirem com as regras. Ao dia de hoje, muitas empresas continuam a ignorar. Se nós
And we just have depositamos esperanças em atos voluntários, não vamos ver progressos. the companies in Por isso, precisamos de uma legislação forte, medidas to musculadas. identify and address these issues. Necessitamos de impor regras, tanto dos países de origem como também nos países consumidores. Finance Mas to those as companies. instituições financeiras têm que intensificar e agir. Temos que implementar Companies to act on these issues políticas if they are to continue receiving financing. And that will really e se as empresas querem continuar a receber financiamento, as empresas terão que cumprir com estas normas. Esta seria um exemplo que poderia ser posto em prática. On your Podem Zoom. usar o tabloide das perguntas e questões, se assim o quiserem. Temos uma questão da Luísa. Louise is trying to, give you tough questions. But it says regarding the company commitments, De what respeito aos compromissos das empresas. companies from Brazil? Now I realize that puts you on the Qual spot. é a percentagem das empresas no Brasil? Sei que não sabe de cor, mas mais ou menos. Como é que se pode descobrir este to know them ponto? off the top of my head. And Infelizmente não sei da cabeça, mas em Forest 500 podem ir na página para descobrir o dado em concreto. E desta forma podem observar todos os resultados de todas as empresas que nós observamos. those statistics out for Desta yourself. forma poderão encontrar esses dados importantes. Drop us an email, at Se não conseguirem observar, pois podem enviar-nos um e-mail e nós vamos ajudar. For you, Louise, I mean, I imagine the answer is a collection, but emissions linked. Luís, e acho que no que diz respeito às emissões, tendo em conta a indústria mineira, It is a combination. sabe falar sobre este ponto? Há uma combinação. O que estamos a falar But yes, there are other é aspects. sobre a desflorestação, mas sim, há também aspectos da atividade mineira que contribuem para a alteração climática. Who do you think holds the power to make a Quem é que difference acha que tem poder para in a country like conseguir a diferença num país como o Brasil? Um país onde o governo atual não está a agir? Quem terão que assinar para uma mudança de política? Whether the government is, allowing us to do anything or not Bem, doing anything, O progressive governo não tem agido muito, é ponto recente. think the people in the field hold an enormous power and need, and that's why Isso é por isso que eu disse que temos que suportar as pessoas e os ONGs e tudo e mais. Eu acredito mesmo que os direitos humanos não avançam, a democracia não avança se não tivermos uma sociedade civil forte. E quero dizer com isso ONGs e grupos que capazes de fazer o trabalho, de lutar pelos direitos. O Brasil é um país onde a legislação é avançada, temos leis ambientais, temos boas leis de direitos humanos. O problema é como implementar. E neste momento estamos a viver no inferno, posso dizer. Apenas não é possível pensar nisso, e é por isso que eu digo, neste momento, a única maneira de mudar as coisas é o poder estar exatamente nos povos locais, da sociedade civil organizada, que juntos com parceiros internacionais possam resistir e talvez parar alguma da destruição. Estamos a viver num tempo de resistência, infelizmente não num tempo de avanço, mas pelo menos resistência é algo. E creio que é por isso que eu vou insistir nisso neste momento.
Talvez no próximo ano, se tivermos uma mudança na nossa situação política, podemos falar de maneira diferente, mas por agora é possível que as comunidades locais e indígenas estão a fazer um bom trabalho a resistir. São quem nós precisamos de suportar. Ana, uma pergunta que pode ser música para os seus ouvidos. As instituições financeiras têm alguma manual prático para melhorar a sua qualificação, mas já existe, não é? Uma guia. Não temos um guia de melhores práticas para o Forex 500, mas temos algo para o setor financeiro que mostra como eles podem encontrar e eliminar os abusos dos direitos humanos. Eu posso pôr a ligação no chat para isso vê isso a consentimento livre, prévio e informado aos direitos dos trabalhadores e o conflito familiar e a divisão do território. Tem várias questões aqui, em que posso só juntar tudo e talvez a Luísa pode tentar responder. Um deles diz como é que o que quer dizer zero net, de frustração zero net, é sobre como é que nós evitamos e como é que verificamos que as companhias fazem aquilo que eles dizem. Como é que reforçamos isso? Obrigado, Darren. Eu creio que a prova que está na ação é o que é que está a acontecer no território. Em termos de monitoramento e reforçamento, é importante não olharmos apenas ao que as companhias dizem que vão fazer em relação ao reporte e à legislação que nós vimos, estamos a olhar para o que é que está a acontecer e que estão a fazer um impacto e as razões que estamos a lutar por essa legislação, porque tem mais a ver com as ações e responsabilizar as companhias. É apenas ver se os danos estão a acontecer diretamente relacionado com essa companhia. Tem diferentes maneiras em que os governos podem monitorizar e reforçar através de tribunais, reguladores, companhias. Tem outra questão no chat sobre o reforçamento das políticas de traçar os fornecedores. Tem muitas maneiras em que as companhias podem fazer isso e partilhar isso. A cadeia de fornecimento deles tem a ver com ter relacionamento a longo termo com os seus fornecedores, como países como o Brasil também continuam a reforçar a legislação com essas companhias, para ter certeza que isso não acontece. É um muito grande problema que muitas companhias que expressam que eles dizem que fazem A, B ou C, mas sabemos que as companhias que têm equipas de comunicação que estão a olhar a isso, mas são essas as companhias que muitas vezes que estão ligadas aos que estão a fazer danos. É uma preocupação que nós, como sociedade civil, temos ter certeza que eles continuam a ser avaliados e a ter a legislação. Temos que controlar que eles estão a fazer isso em prática. Temos pouco tempo agora, vou tentar dar 1 minuto para qualquer pergunta que apareça. Eu vou começar por ti, Ana. Qual é o seu conselho para
falar, para dar a companhias que querem, estão a pensar em como sobreviver no mercado, o que é que isso quer dizer? O que é que você diz a companhias para convencer-lhes que eles têm que mudar e que têm que agir? Ana. With Louise and Emma, and I'll just go last. Thank you. Podem começar com a Luísa, a Emma, e depois eu vou em último. Emma, pode começar. Vou tentar responder. Isso há um custo, aumento nos custos, mas acabar se os abusos nos direitos humanos continuarem, os problemas ambientais vão continuar, e este problema enorme e sistemático vai aumentar, e as companhias que vão resolver esses problemas vão continuar a crescer e aumentar os custos nos consumidores. Neste momento podemos pôr esse custo no futuro ou piorar. Luís, tem alguma coisa que quer adicionar? Creio que a Emma respondeu muito bem, e é isso. Temos que olhar para isso de uma maneira realística, e há muitos estudos que mostram que, por exemplo, o custo de fazer os seus deveres tem muitos benefícios para os negócios em termos a longo termo. Portanto, há razões pelas quais podemos prosseguir esta agenda neste momento, por além de que é uma preocupação imensa. Ana, tem cerca de 30 segundos. Problemas com o computador. Nada para adicionar, só para reforçar aquilo que eu disse no meu discurso. O desmatamento é um projeto de ocupação de terra ditado por interesses de poder econômico, e não está a servir às pessoas e ao planeta em si. Eu creio que temos que pensar nisso um pouco mais, pensar quantas vidas estão a ser destruídas e pessoas que estão a ser mortas e coisas que estão a ser destruídas, ou a maneira de ser das pessoas nas florestas para prevenir a florestação e na Amazônia, para balançar isso com o que nós estamos a fazer. É que estamos a cumprir, para ver que não estamos a chegar lá. Precisamos de uma mudança. Obrigado, Ana, por tudo. Obrigada, Emma e Luís, e a todos por ouvir e pelas perguntas. Um resumo deste problema pode ser encontrado no Forest 500, no website. Espero que seja a todos pensar. O slide diz onde ir buscar os documentos para se educar ainda mais neste